Boa noite, faltando 1 minuto para 20 horas, estamos num novo dia, com um novo horário da nossa live semanal, a live do livro. E hoje o livro é A Linguagem das Emoções. Vamos aguardando o pessoal chegar, enquanto isso eu vou ajustando aqui o meu passo a passo, para eu não esquecer de falar nada para vocês sobre esse tema e este livro super interessante. Oi, Tabata, boa noite, tudo bem? Mais ou menos de 1 minutinho a gente já vai começar, tá bom? Vamos falar hoje então sobre a linguagem das emoções. Pontualmente, 20 horas, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco o pessoal vai chegando. Vamos ver se todo mundo lembrou que a gente mudou o dia da live da semana. Mas a partir de hoje, toda semana, ao invés de sábado, a gente vai estar falando do livro para vocês na quinta-feira, às 20 horas, tá? Como é dia de semana, o pessoal preferiu um horário 1 hora antes, né? Que no sábado era 21, então tá tudo certo. O pessoal pediu e a gente mudou. Livro de hoje, A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. Quem talvez conhece esse livro aqui, provavelmente conhece também o seriado Lie to Me, que foi um seriado inspirado nesse livro e nos estudos deste psicólogo, deste doutor, PhD, especialista em emoções e principalmente na manifestação das emoções. Então eu já começo a live citando, né, uma condição aqui do livro dele, que a compreensão da linguagem das emoções, né? Ele até coloca aqui, ó, tá bem na capa. Depois de ler esse livro, você nunca mais olhará para as pessoas da mesma maneira, dentre várias outras informações que tem aqui. Então é sim uma oportunidade de compartilhar novas ideias, insights, resultados de pesquisas que ele, com vários colegas e outros autores fizeram, oferecendo aí as melhores ferramentas para relação com todas as pessoas no seu convívio, no nosso convívio. Começando por você mesmo. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Então, ao estudar a linguagem das emoções e compreender mais o outro, inevitavelmente a gente vai olhar para si. E eu passei por uma experiência interessante, porque no livro ele traz várias técnicas e várias oportunidades, fotos de testar. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, tem muitas fotos, eu postei no feed, né? Então ele traz fotos aqui das pessoas em determinadas situações, das faces, os sinais das faces. Então, como que a gente consegue reconhecer esses sinais das emoções? E aí ele tem algumas técnicas que a gente testa, então ele faz a gente testar. E é muito engraçado. Quem puder adquirir esse livro, tiver interesse e desenvolver, aprofundar essa informação e esse estudo, vale a pena fazer. De repente, você está ali aplicando a técnica, você começa a ficar emocionado, meio alterado, pode vir a chorar, pode ficar com raiva, mas também pode ficar mais feliz, mais alegre e superar toda essa fase de testes. É bem interessante. E o objetivo deles, né, com todos os estudos, com as publicações, esse é um dos vários livros que eles publicaram, tanto o próprio Paul Ekman como outros autores e colegas que ele cita no livro. O objetivo é ajudar as pessoas, nós, a aperfeiçoarmos as 4 habilidades básicas. Quais são elas? Tornar-se mais consciente do momento em que você está ficando emocionado. Então, eles falam que essa é a habilidade mais difícil de desenvolver. É antes da emoção tomar conta, né, do seu ser. A hora que você está ficando emocionado, você já se conscientizar daquelas alterações que você está tendo para poder assumir o controle sobre as suas emoções e principalmente sobre as ações e reações que você vai manifestar em função dessas emoções. A segunda habilidade é escolher como você se comporta quando você se emociona. Então, atingindo ali os seus objetivos, muitas vezes até de prejudicar as pessoas ou de fazer com que as pessoas te entendam, mas o principal é que você tem essa opção de escolha de comportamento.
né? Então você vai conseguir controlar também, organizar melhor e escolher qual o comportamento adequado, apesar de ou sob a influência daquelas emoções, tá? Eu brinco, eu costumo dizer, eu tenho um estudo sobre a irritação, né, a raiva, a irritabilidade, e aí eu falo assim, que a gente sentir raiva das pessoas, ou de um contexto, ou de uma situação, o sentimento, ele é íncito, né, não tem muito o que fazer. O que você pode fazer, o que você pode controlar, é o que você vai fazer com essa raiva. Então, você está sentindo raiva, não quer dizer que te dá o direito de você ir lá e dar um soco na cara da pessoa. Então, esse é o negócio, você tem que ajustar o seu comportamento a esse sentimento. Até porque as emoções, elas duram segundos. É o nosso pensamento que fica muitas vezes ali num redemoinho, num círculo vicioso, que dá manutenção para aquele estado de ânimo, a gente vai falar um pouquinho aqui, relacionado àquela emoção. Então, a emoção, ela é secundária, tá? Ela tem uma durabilidade ali de alguns segundos no nosso organismo, né, nos nossos sentimentos, nas nossas ações. Então, a gente é que decide, por isso que a gente tem o poder de escolha, de dar manutenção a essa emoção, a esse sentimento, seja ele positivo ou não, e o que fazer com isso, a partir disso, né? A terceira habilidade básica é tornar-se mais sensível em relação à maneira como os outros estão se sentindo. Então, a partir do momento em que você percebe mais e melhor, né, aumenta essa sua sensibilidade em relação à própria convivência, ao contexto, você passa a dar mais atenção aos sentimentos dos outros e pode muitas vezes estar mais ali predisposto a ajudar, a mediar um determinado contexto, às vezes até acalmar, ajudar a acalmar os ânimos para poder as pessoas, né, se ouvirem, conversarem num patamar um pouco mais assertivo e mais saudável para todo mundo. E a quarta habilidade básica é usar cuidadosamente as informações que você adquire a respeito dos sentimentos dos outros. Então a gente aprende, né, tem uma atenção, aprende a olhar mais o outro e como que você vai lidar com essas informações a partir do momento em que a sua percepção se amplia. Então perguntar muitas vezes às pessoas, né, a respeito daquela emoção que você identificou, dar um feedback, fazer ali uma confirmação, porque nem sempre você vai estar 100% correto, você pode estar equivocado, você pode também interpretar o outro de acordo com o que você está sentindo ou com as suas percepções, então isso também pode ser que né, dê problema, piore ali, então você precisa aí recalibrar, como ele diz no livro, as suas próprias reações, ações e reações, a partir de identificar como você está se sentindo, qual é o seu momento, você olha mais para o outro, também compreende melhor o outro, e aí precisa equilibrar esse contexto, tá? As emoções determinam a nossa qualidade de vida. Elas acontecem em todos os relacionamentos. Então, querendo ou não, gostando ou não, sendo boa ou não, boas ou não, né? E trazendo repercussões positivas ou negativas, elas acontecem em todos os nossos relacionamentos. Podem salvar as nossas vidas, mas também podem causar muitos danos. Então, a ideia é que a gente consiga, de fato, equilibrar esse contexto. As emoções podem começar rapidamente, e isso ocorre com frequência, natural. Tão rápido que a gente às vezes não percebe. Então ele traz assim, ó, tão rápido que a nossa consciência não participa ou testemunha o que ativa uma emoção em nossa mente em determinado momento. Então muitas vezes a gente não percebe aquilo que está acontecendo e se a gente não percebe, a gente vai reagindo a essa emoção que pode ser descontextualizada as nossas ações, né? A gente pode muitas vezes agir sem pensar, é o que causa muitas vezes os arrependimentos, os descontentamentos, dentre
outras reações e reflexo em função de uma manifestação equivocada de uma emoção fora de contexto. É possível, embora não seja fácil, fazer algumas mudanças naquilo que ativa as nossas emoções e em nosso comportamento quando nos emocionamos. Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. Então, a gente consegue desenvolver aquelas habilidades iniciais e, a partir daí, aprender a lidar de uma melhor forma com isso. Então, o que a gente precisa para conseguir participar e promover esse desenvolvimento e até esse autocontrole, vamos dizer assim, né? Ou essas mudanças que ativam as nossas emoções, o nosso comportamento quando a gente está emocionado. A gente precisa aprender a aceitar a informação sem emoção. Então, a gente precisa aprender a separar o fato, o contexto, daquilo que a gente gostaria, daquilo que a gente queria que fosse daquele jeito, ou às vezes das nossas próprias carências, né? Eu tô com saudade de alguém, eu queria encontrar a pessoa, aí eu fico sabendo que a pessoa estava perto de casa, ou que de outra cidade veio para a cidade onde eu moro e nem falou comigo, aí eu fico magoada, aí eu ligo brigando com a pessoa. Então, calma lá. Vamos compreender qual é o nosso estado, o que motivou a ação e qual é o estado da outra pessoa para a gente poder viver de um modo mais equilibrado. Então, a gente precisa também controlar a nossa irritação. A gente vai falar um pouquinho mais de irritação na hora da raiva, né? Bom dia, boa noite, Maria Helena, tudo bem? Seja bem-vinda. A gente precisa também conscientizar que estamos agindo emocionalmente. Então, quando a gente pensa melhor, a gente começa a prestar mais atenção e compreender essas nossas emoções e o que acontece com o nosso pensamento, com o nosso corpo, com a nossa face, com a nossa voz, com o nosso coração. Às vezes, dependendo da emoção, a gente tem taquicardia, a gente fica suado, a gente franze a testa, né? Fecha o olho, aperta a boca. Então, tem vários sinais, várias características que tem no livro detalhadamente para a gente identificar essas emoções. Então, a gente precisa se conscientizar disso. Quando a gente está agindo emocionalmente, para reduzir esses episódios emocionais, principalmente quando eles forem destrutivos ou causarem resultados, reflexos negativos, para a gente poder aprimorar e ter cada vez mais os episódios emocionais construtivos, ou seja, aqueles que trazem resultados benéficos a todos os envolvidos, a qual nós nos incluímos, mas saber trabalhar melhor, então minimizar os impactos negativos e aprimorar, ampliar os impactos positivos e trabalhar com essas emoções mais saudáveis e cada vez mais superar ou controlar melhor as emoções que nos desgastam, muitas vezes que nos deixam num estado de ânimo pior do que a gente normalmente tem. Tá? A gente precisa também aprender os gatilhos específicos para poder minimizar os seus impactos. Então, o que starta aquela emoção, né? Lembra que eu falei no começo? As emoções, elas vêm e duram segundos no nosso corpo. O que foi que puxou o gatilho? De repente você estava bem e do nada alguém fala alguma coisa ou ninguém fala nada, a pessoa te olha diferente e você já fica com raiva. Por que aquela raiva instantânea apareceu e aconteceu? Então, qual foi o gatilho? Normalmente, e o Paul fala no livro todo, a hora que ele explica todas as emoções, que todas elas partem ou começam, se iniciam a partir de um gatilho. Normalmente um gatilho emocional, de uma memória que a gente tem de algo que já aconteceu, que a gente já vivenciou, e aquilo traz um reflexo, né, em função da memória e do que a gente sentiu naquele momento. É como se a gente sentisse novamente ou tivesse a mesma reação daquele contexto passado, tá? A gente precisa ficar ciente da nossa resposta emocional para escolher se a gente conserva, se a gente quer manter aquela emoção
ou mais prolongada, né? Fazer com que ela com que a gente acolha aquela emoção, ou se a gente interfere nela e tenta transformar, mudar, controlar ou extinguir. Ele fala exterminar, é um termo que eu não gosto muito, mas ele usa bastante essa própria emoção, tá? Uma vez que as emoções motivam todas as escolhas importantes que fazemos, olha só, não são algumas escolhas, são todas as escolhas importantes que fazemos, devemos compreender por que o mais inteligente seria organizar as nossas vidas para maximizar a experiência das emoções positivas e minimizar as negativas. Então a gente precisa entender, compreender a função da emoção, como que ela serve, como pode causar problema, como pode nos salvaguardar. Às vezes tem determinadas emoções que dentro de um contexto nos salva de uma catástrofe, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa melhorar a consciência a respeito das sensações corporais envolvidas na emoção, todas elas refletem no nosso organismo, no nosso corpo físico, aumentando então essa possibilidade de escolha da nossa ação, de como nós agimos mediante uma emoção, quando a gente se emociona, ou também como que a gente reage frente a uma emoção externa ou uma emoção que foi provocada a nós a partir de um gatilho externo, tá? Boa noite, Fabi, seja bem-vinda. As pessoas desejam ser felizes. Não podemos viver sem emoções e o mais importante é aprendermos como lidar melhor com elas. Vocês concordam ou não? Lembrando aí que a nossa live, ela, né, a ideia é que seja interativa, então quem quiser falar alguma coisa, comentar, perguntar, a gente está aberto, vocês podem colocar aí no chat. Se alguém quiser entrar ao vivo comigo, é só pedir ali que a gente libera o vídeo, tá bom? As palavras são representações das emoções e não as próprias emoções. E muitas vezes isso é motivo de uma grande confusão. Por quê? Porque às vezes a gente sente uma coisa, tem uma determinada emoção mais profunda por trás desse sentimento, dessa manifestação, e a gente age sem pensar, impulsivamente, e muitas vezes a gente fala mais ainda sem pensar. E nem sempre aquilo que a gente fala expressa realmente aquilo que a gente está sentindo. Isso vale para as emoções negativas e para as emoções positivas. Mas quando as emoções são negativas, vamos dizer assim que o estrago tende a ser maior, tá? Então, como a gente fala sem pensar, a gente simplesmente reage sem controlar, sem entender aquele contexto, é comum a gente, né, tá ali num processo de ação e reação sem parar para pensar, e a tendência é a confusão aumentar nos casos negativos. As palavras para cada emoção nem sempre representam exatamente o que estamos sentindo. Tem muitas situações que às vezes as emoções se misturam e não tem tradução, não existe palavra para expressar aquilo que a gente está sentindo. Então é preciso acalmar mesmo para a gente entender exatamente o que está acontecendo naquele momento, pois a emoção é um processo. Então, o que o Paul traz no livro? Que a emoção é um processo, um tipo específico de avaliação automática influenciado por nosso passado evolucionista e pessoal, ou seja, faz parte de uma história, né? Em que sentimos que algo importante para o nosso bem-estar está acontecendo e um conjunto de mudanças fisiológicas e comportamentos emocionais influenciam aquela situação. Então, as palavras são as maneiras, né, a forma com que a gente encontrou para lidar com essas emoções. Só que a gente não pode reduzir as emoções às palavras que tentam representá-las. Nem sempre a gente consegue abranger ou abarcar todo o contexto de modo adequado. As nossas expressões explicitam exatamente aquilo que sentimos. Muitas vezes a gente nem precisa falar nada, não precisamos emitir uma palavra. É aquela pessoa que a gente fala assim que ela se entrega, né? E se a gente começar a prestar atenção,
A realidade é que todo mundo se entrega, porque a nossa expressão, a nossa reação fisiológica não mente, tá? Você presta atenção nas expressões, nas suas expressões e nas expressões das pessoas com as quais você convive, está conversando, está discutindo, está debatendo? Você consegue perceber o que está acontecendo exatamente? Então, se ela franze a testa, né, se aproxima ali as sobrancelhas, você sabe se ela está com raiva, está com medo, está curiosa? Qual que é a emoção que está por trás dessa reação, dessa manifestação dela? É isso que o Paul tenta ensinar, passar no livro, e vale a pena a gente começar a prestar atenção. Podemos aprender que os sinais faciais, inclusive, denunciam rapidamente quando alguém está mentindo para você. E aí, de novo, eu vou divulgar o seriado Lie to Me, que foi inspirado, né, nesse livro do Paul Ekman e em alguns estudos dele e de outros autores. Aprender o que ocorre dentro do corpo e do cérebro quando uma expressão emocional se manifesta na face. Então, é natural. As relações de marido e mulher, o núcleo familiar, mãe e filho, pai e filho, irmãos, como a gente convive mais, é mais fácil da gente perceber. Por quê? Porque a gente conhece o padrão da pessoa, né? Como ela se manifesta, como ela reage muitas vezes. Então, quem aqui já passou por aquela situação que você pergunta assim para a pessoa: oi, fulano, tudo bem? Ela fala tudo, com um sorriso no rosto, e você tem certeza que tem alguma coisa errada, que não tá tudo bem. Ou a pessoa que faz. A gente tem uma brincadeira, às vezes, com as crianças, que eles fazem assim, né? Quer não sei o quer ir na casa da tia? Eles falam assim, quero. Quantas vezes a gente fala assim, aham, ou, não quero assim não, pode ser. Então, a nossa expressão, a gente reage involuntariamente, fisiologicamente às nossas emoções, independente se aquilo que a gente fala corresponde a elas ou não, tá? Podemos sentir e demonstrar a emoção correta, mas com a intensidade errada. Podemos sentir a emoção apropriada e a demonstramos de modo errado, e também podemos sentir a emoção errada e demonstrar de modo errado. Então, olha o imbróglio, né? São várias opções. A gente pode sentir e não saber demonstrar. A gente pode sentir e não saber exatamente o que a gente está sentindo, não conseguir demonstrar também. E a gente pode ter uma emoção equivocada, em função, de novo, de um histórico, de um passado ou de um pensamento daquilo que a gente acha que o outro está querendo dizer, está querendo falar, está manifestando, que nem sempre corresponde à realidade também. Então a pergunta é: podemos mudar o que ativa as nossas emoções e podemos melhorar a forma com que a gente lida com essas emoções? Por que a gente se emociona, né? As emoções ocorrem normalmente quando sentimos que algo que afeta o nosso bem-estar está acontecendo ou prestes a acontecer. Para melhor ou para pior, estejamos nós corretos ou equivocados, esteja a gente certo ou errado. Quando a gente acha que algo vai afetar o nosso bem-estar, aí vem a emoção. As emoções se desenvolvem e nos preparam para lidar rapidamente com os eventos essenciais de nossas vidas. Muitas vezes elas até nos protegem, existe um instinto protetor ali. No momento em que uma emoção começa, ela se apodera de você nos primeiros milésimos de segundo, comandando o que você faz, diz e pensa. Por isso que é preciso saber a hora que essa emoção chega ou está chegando, antes dela chegar, para você poder equilibrar e conseguir pensar antes de começar a agir, né? Porque olha só, ela comanda o que você faz, diz e pensa. Elas podem nos ajudar porque nos preparam para lidar com eventos importantes sem precisarmos pensar no que fazer. Então, essa questão, né, da preservação. Muitas vezes, em questões de sobrevivência, inspiram os nossos instintos imediatos para ação e proteção. As emoções, muitas vezes, também nos enviam sinais, mudanças nas expressões, face, a gente altera o rosto, voz, altera a postura corporal, inclusive.
independente da nossa vontade. Elas simplesmente acontecem. O mais comum é quando a gente começa a prestar atenção nesse contexto, a hora que a gente vê já está, eu falo, né? Então você não quer ficar com raiva, a hora que você vê você tá. Se a gente começar a perceber, já é um bom caminho. Quer dizer que a gente já começa a ficar mais atento, começa a controlar, começa a pensar sobre aquilo que a gente está sentindo, o porquê daquilo que a gente está sentindo, como que a gente vai agir em relação, né, com aquele sentimento, aquela emoção, até que a gente consiga se desenvolver e amadurecer a tal ponto que a gente perceba antes da emoção tomar conta do nosso ser e antes que a gente reaja pautado por essa emoção. Essa característica maravilhosa das nossas emoções pode geralmente começam sem a gente perceber, sem a nossa consciência, também pode nos afetar negativamente, causando reações impróprias. Então, aquilo que ele fala, da mesma forma que funciona para nossa preservação, né, para nossa proteção, também pode causar alguns danos, algumas reações impróprias, nos afetando negativamente. Então, a gente vai falar agora sobre como desencadeamos nessas emoções e como podemos fazer para entender melhor a respeito do momento exato que elas começam e quais maneiras podemos atuar para minimizar esses impactos negativos e até mesmo tentar mudar o que emocionou, por mais complexo e difícil que seja cada contexto. Deixa eu dar uma olhada aqui na hora. E a ideia é que mais para o finalzinho da live eu vou falar algumas dessas emoções. Ele tem um capítulo no livro para cada uma delas, mas vale a pena a gente ler e aprofundar, porque tem muito exemplo, muito teste, muitas características que a gente não vai conseguir abordar aqui, tá? As emoções se relacionam principalmente à forma como lidamos com as outras pessoas. Para cada emoção, pode haver alguns eventos armazenados no cérebro de todos os seres humanos. Então, é aquilo que a gente já passou, já viveu. Todo ser humano se sente contrariado quando alguém interfere em algo que ele quer muito fazer ou está fazendo. Só comigo que acontece essas coisas ou com vocês também? Então, segundo o Paul Ekman, isso é uma natureza humana, acontece com todo mundo. Às vezes, a gente chega a responder emocionalmente a questões que foram importantes para nós, mas que não são mais relevantes. Como a gente tem uma memória emocional, uma memória reativa àquilo que aconteceu no passado, às vezes a situação se repete, não é mais relevante, a gente já amadureceu, já mudou, já melhorou, já está em outro momento de vida, mas em função dessa memória, a gente acaba reagindo da mesma forma. Então, aí a gente percebe a importância do tempo e do amadurecimento ao longo do tempo para dar o devido peso e valor a tudo. Então, às vezes, tem coisas que a gente já não mexe mais com a gente, que a gente já superou, que a gente já compreendeu de outra forma, né? Então a gente precisa aí entender melhor se aquela emoção, aquela reação que a gente quer ter, se relaciona de fato com o que está acontecendo naquele momento ou se ela ativa uma lembrança de algo que a gente vivenciou no passado e que a gente recobra essa memória e ressente, né? Sente novamente toda aquela emoção e por isso a gente reage equivocadamente no novo contexto. Boa noite, Rosane, seja bem-vinda. A memória possibilita aprender como reconstruir o que está acontecendo em nossa vida e temos assim a chance de mudar o que nos emociona. Quais são os caminhos que temos para demonstrar as nossas emoções? São 8. Mediante a ação dos autoavaliadores, mecanismos de avaliação automática, então é esse reflexo automático de uma situação passada, a avaliação reflexiva, que desencadeia os autoavaliadores na sequência, memória de uma experiência emocional do passado, imaginação, falar acerca de um evento emocional do passado. Quem aqui às vezes não estava contando uma história, uma situação que aconteceu, e aí a pessoa acaba lembrando, sente, vem aquela emoção novamente e ela acaba se emocionando.
seja negativamente, uma tristeza, dá vontade de chorar, ou positivamente, a gente começa a falar, fica eufórica e tal, e vai contagiando a pessoa, né? Tem que até que se acalmar ali, senão a gente fica muito eufórica e a pessoa pode assustar. Empatia também é um caminho, instruções de outras pessoas a respeito da geração de emoção. Então, muitas vezes a gente tem uma influência externa, tá? Para demonstrar as nossas emoções. E também a violação das regras sociais, né? Comum, às vezes, a gente se sentir partícipe de uma condição ou de um contexto que a gente vê que está explícito essa violação de uma regra social, seja ela legal ou não, né, um senso comum, e a gente se sente ali motivado, emocionado a tomar uma atitude, fazer alguma coisa mediante aquele contexto ali também. Mudando o que nos emocionou. Então, uma citação do livro para este capítulo. O nosso conhecimento nem sempre pode anular os autoavaliadores que respondem emocionalmente. Então, autoavaliadores são aqueles mecanismos de avaliação automática. Depois da ativação de respostas emocionais, podemos perceber conscientemente que não precisamos nos emocionar. No entanto, a emoção pode persistir. As emoções podem nos impedir de ter acesso a tudo que conhecemos. Então, muitas vezes ele fala aqui em vários exemplos que é como se a nossa emoção tomasse conta da gente, como se a gente ficasse burro, a gente emburrecesse, a gente não consegue pensar direito sobre determinados contextos. Já sabemos também da atuação inversamente proporcional. Então, quando mais a emoção estiver no controle, menos conseguimos pensar e agir racionalmente. E como é inversamente proporcional, quanto mais a gente está lúcido, pensando e reagindo e agindo racionalmente, menos ou mais controladas estão as nossas emoções. Quando estamos presos a uma emoção imprópria, interpretamos o que está acontecendo de forma análoga, similar ao que estamos sentindo e ignoramos o que não combina. As emoções mudam nossa forma de ver o mundo e de interpretar as ações das outras pessoas. Então, quem já passou aqui por aquela situação? Às vezes você fala com a pessoa fala assim, mas por que você está com raiva de mim? Aí você fala assim, mas eu não tô com raiva de você. Não, mas você falou assim comigo, você foi grossa, você foi ríspida, você sei lá o quê. E você fala para a pessoa, não, desculpa, é que eu tô com pressa, eu tava pensando em outra coisa, eu não quis ser grossa com você, desculpa. Mas a pessoa já acha que aquilo é verdade, que você tá com raiva dela, e nada que você faça, fale ou prove o contrário vai tirar isso da cabeça da pessoa. Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso, tá? Quando estamos presos a uma emoção imprópria, interpretamos o que está acontecendo de forma análoga ao que estamos sentindo e ignoramos o que não combina com isso que a gente está sentindo. É como se a gente quisesse comprovar a nossa verdade, a nossa realidade. As emoções mudam nossa forma de ver o mundo e de interpretar as ações das outras pessoas. Isso é muito sério, tá? É comum ficarmos num estado refratário por um tempo, ou seja, a gente fica reativo, né? A gente reage àquela condição. Estado este em que nosso pensamento é incapaz de incorporar a informação divergente e mantém ou justifica a emoção que estamos sentindo. Pode ser breve ou mais duradouro, esse estado refratário, tá? A maioria de nós gostaríamos de ter o controle quando temos uma reação emocional, certo? Então a gente gostaria de compreender melhor e poder controlar essa situação. Esse é um dos motivos, dos principais motivos que as pessoas aí procuram os terapeutas, querem se melhorar, estão lendo mais livros sobre autoconhecimento, querem se conhecer, estão aqui na live com a gente, né, estão acompanhando aí outros programas, outras pessoas, para buscar cada vez mais informação para se conhecer melhor e melhorar o seu nível de convivialidade aí com tudo e com todos, né? Mas não dá para repelir completamente as emoções das nossas vidas e a gente nem tem que querer isso, porque além delas estarem no centro da nossa vida, é o que torna a nossa vida suportável. Imagina a gente sem
é emoção, sem sentimento, né? Não justifica, não tem, eu não consigo imaginar, né, como é que funciona. O que acontece é que a gente precisa aprender a lidar melhor com elas. Entender o que acontece quando a gente tenta mudar o que nos emociona. E por que o que nos emociona, como isso funciona, né? E aí ele traz 6 fatores que tendem a determinar quão bem-sucedido, quando dá certo, alguém pode ser em reduzir o poder de um gatilho emocional e a extensão desse período refratário. Tá? Então, são 6 fatores que ajudam a gente a compreender melhor esse contexto da ação ou da dominação das emoções nas nossas ações. Proximidade com o tema desenvolvido, primeiro deles. Então, quanto mais próximo o gatilho estiver do tema, mais difícil será reduzir o seu poder de atuação. Então, qual que é um exemplo disso, né? No trânsito. Então, às vezes, você está no trânsito, a pessoa te fechou ali, quase provocou um acidente. É instantâneo, o gatilho está ali no tema, mais difícil é reduzir o seu poder de atuação. Seu coração já acelerou, você já buzinou, já apertou ali a buzina, freou, já está com taquicardia e a hora que viu já gritou, muitas vezes até talvez xingando ali a outra pessoa, entendeu? Pode ser que a outra pessoa te fechou, furou o sinal, estava correndo porque ela está sendo ali, como é que eu posso dizer? Não está sendo racional na ação dela, né? Está fazendo a coisa errada, está de fato ali querendo ferir os princípios, violar as regras sociais, como a gente falou lá, um dos gatilhos? Pode ser. Mas também pode ser que não. Pode ser que a pessoa está preocupada com um parente que está doente em casa, está dirigindo no mundo da lua, mas então a pessoa não deveria dirigir. Eu concordo, não deveria dirigir. Mas e se ela tem que trabalhar e não tem outra opção? Entende? Então a gente pode também tentar compreender o contexto. Nem sempre é imprudência da pessoa que nos fechou no trânsito, passou no sinal vermelho, alguma coisa assim. Né? Semana passada a gente estava vendo, desde passou em rede nacional, o nascimento de um bebê no carro, enquanto o marido estava levando a mulher para o hospital. Então, imagina as emoções desse marido ao volante. Não é o ideal, não é o adequado? Óbvio que não, ele está totalmente alterado, mas não tinha outra opção. Ele pegou ali, a mulher entrou em estado, né, não sei como é que fala, início de parto, alguma coisa assim, mas tentou chegar no hospital, achou que fosse dar tempo e não deu, entende? Então a gente precisa tentar compreender também esses contextos. Claro que a pessoa que se coloca nessa condição precisa tentar controlar essas emoções, estar o mais lúcido possível para minimizar os possíveis impactos de uma reação gerada através da sua manifestação em função dessa alteração emocional, tá? Outra coisa, casos que se assemelham à situação original, então um reflexo do trauma do passado, que a gente já falou, né? Quanto que a pessoa já aprendeu aquele gatilho, ou aquilo é referência para ela, às vezes desde a infância, ele traz as situações ali dos traumas, né? As coisas que a gente aprendeu na primeira infância, que a gente teve como referência um adulto, seja o pai, a mãe, o tio, o professor, o médico, alguém que a gente tinha como uma pessoa de confiança, de referência nossa, que acabou, às vezes, nos ensinando uma coisa que hoje a gente acha que é desnecessária, mas a gente não consegue enfraquecê-lo ou superar esse gatilho tão rapidamente, até porque muitas vezes a gente nem lembra e nem sabe o que foi que aconteceu, né, nessa primeira infância, nessa fase infantil que está hoje desencadeando esse nosso processo emocional. E aí a carga emocional, a densidade da experiência, né? Então, o que ele chama de densidade? A repetição de episódios com uma alta carga emocional que duram ali um curto período, muitas vezes com efeito de subjugar a pessoa. Então é difícil de atenuar se isso acontece, é muito comum acontecer isso em ambiente de trabalho. O chefe que chama o subordinado de burro, de incompetente todos os dias, entendeu? Então aquilo fica na cabeça da pessoa, né? Muitas vezes ele não usa a palavra incompetente, mas a forma como ele fala faz com que a pessoa se sinta, né, subjugada, seja qual for a palavra que ele usar,
e aquilo, ela é repetidamente reforçado, aquele comportamento na pessoa, aquele tipo de emoção. O próprio estilo afetivo, né? O jeito como as pessoas lidam e respondem às ações e reações emocionais. E aí a gente tem os estados de ânimo, que muitas vezes também são influenciados por essas emoções. É difícil não se comportar emocionalmente quando os riscos são altos, que é quando tendemos a sentir as emoções mais fortes, vivenciar as nossas emoções, ter preocupações com o que acontece enquanto nos comportamos de um jeito que as pessoas consideram muito emocional, pode eventualmente ser muito difícil, e às vezes o é, né? Então tem 4 tipos de pessoas, o Paul traz no livro: as que sentem as emoções e as expressam indevidamente, seja positiva ou negativa, né? Mas elas não, a expressão das emoções não corresponde àquilo que ela está sentindo. Aquelas que sentem são exageradas, ampliam aquilo que está sentindo, também, seja positivo ou negativo. Aquelas que são coerentes, elas manifestam exatamente aquilo que elas estão sentindo, e aquelas que não conseguem expressá-los. Muitas vezes não conhecem nem reconhecer uma emoção, um sentimento. As nossas emoções devem estar equilibradas e devem ser proporcionais ao evento que as provocaram. Devem ser exprimidas no momento correto e de modo adequado, com o objetivo de não ferir o próximo, a outra pessoa, e nem de se ferir, tá? Então o ideal é que a gente conseguisse ser frio e calculista na manifestação das nossas ações e reações enquanto emocionados, ou até na manifestação das nossas próprias emoções. E aí, então, a gente tem que deveria aprender a moderar o nosso comportamento emocional para a gente não se arrepender após as nossas ações ou palavras. Precisamos aprender a escolher como manifestar aquilo que sentimos. Se devemos ou não expressar as nossas emoções naquele momento, para que a gente possa atuar de maneira construtiva. Então, uma coisa que me ajuda muito, uma dica, pode ser que ajude vocês, é sempre que você estiver emocionado, uso a seguinte técnica comigo: se o meu coração disparar, eu não tomo nenhuma decisão. E normalmente não falo nada, procuro acalmar. Eu sei que aquilo vai durar segundos. Eu peço para a pessoa esperar, vou dar uma volta, tento pensar melhor, vou ler alguma coisa, vou pesquisar, vou tentar entender aquele contexto e por que o meu coração disparou, acelerou, para então eu dar um encadeamento mais racional e provavelmente mais assertivo naquele contexto, tá? O ideal é desenvolvermos e estimularmos a compreensão dos nossos sentimentos e dos outros, pois os sinais emocionais que emitimos e recebemos determinam a interpretação das nossas palavras e ações, ativando a nossa resposta emocional. Então, aqui ele dá muito exemplo também de casal, né? Então, às vezes, lá o marido que ficou de buscar a filha no colégio teve um imprevisto, avisou a esposa em cima da hora que não ia poder buscar a filha e mandou ela buscar. E aí a esposa interpretou que ele não estava preocupado com ela, com os compromissos dela, como se fosse ali, né, um sentimento de desprezo, ficou chateado, ficou com raiva e respondeu errado para ele. Ele, ao invés de entender que foi uma ação inesperada, né, e ela reagiu àquele momento, absorveu a forma que ela falou inadequada para ele, também já retrucou, já respondeu. E aí vira aquela confusão só, né? Então, ele traz esses exemplos para a gente aprender a se controlar e também ajudar e compreender melhor o outro. Dificilmente conseguimos esconder as nossas emoções em função dos sinais que emitimos, conscientes ou não, nas nossas manifestações. Diferente do que acontece com os nossos pensamentos, que são todos privados. Então, a gente pode estar pensando alguma coisa e não falando para ninguém, ou falando outra coisa para a pessoa e ela não sabe aquilo que a gente está pensando. Mas quando nós estamos reagindo emotivamente, emocionalmente, a gente se manifesta, dificilmente a gente consegue esconder em função
da emissão desses sinais. A boa notícia é que nem todo mundo é especialista e as pessoas muitas vezes não sabem interpretar esses sinais. Não é comum as pessoas conseguirem interpretar os sinais que a gente emite, mas que a gente emite, a gente emite. Então, um tanto que você pesquisar e aprender, aprofundar essa compreensão, a gente já vai se destacar e estar um pouquinho acima da média. Há sinais emocionais que entregam o que você está sentindo na mesma hora em que a emoção toma conta de você. Elas podem ser expressões faciais, vocais e impulsos na ação física, né? Então, às vezes, a gente reage no corpo mesmo, né? Fisiologicamente. Para a maioria das pessoas, será mais fácil evitar uma ação do que remover totalmente qualquer sinal de emoção no rosto ou da voz. Às vezes a gente, quando tem medo, por exemplo, a nossa garganta seca e a gente não consegue falar, a nossa voz altera, né? Ou a gente fica ofegante. Às vezes a pessoa que está eufórica, ela começa a gritar, então assim, não percebe que ela está aumentando o tom de voz e está começando, né, a gritar e tal. Então são sinais e são ações, reações, muitas vezes até fisiológicas, que a gente não consegue controlar e esconder relacionado àquilo que a gente está sentindo. De novo, a gente pode aprender a lidar com esses sinais, com essas reações, até porque, lembra, são segundos, duram segundos, então a gente pode equilibrar o nosso comportamento de acordo com a compreensão que a gente tem em cima do lance daquela emoção. Muitas das nossas expressões se manifestam involuntariamente. Há também algumas mudanças psicológicas, né, que produzem ali os sinais do que está acontecendo. Então, às vezes, a gente passa a transpirar mais, aumenta a sudorese, a respiração fica ofegante, a nossa mão esfria, o corpo esquenta. Então, são reações que as pessoas não estão vendo. A gente sabe que está acontecendo, né? Fica mais fácil de esconder, vamos dizer assim. Mas a gente precisa, então, desenvolver um padrão regulador inicial para que a gente possa equilibrar e ter uma agilidade emocional para poder controlar e escolher como que a gente vai se manifestar a partir do desencadeamento ou antes do desencadeamento daquela determinada emoção, tá? Vale lembrar que raramente as emoções acontecem de modo isolado. É comum elas se integrarem ou desencadearem ou serem desencadeadas em função de outras emoções, outras reações. As emoções que vivenciamos parecem certas, justificadas. Não questionamos nossas reações, estamos subjugados a elas. De novo, trazendo aqui aquela ênfase da hora que a gente não consegue pensar, tá emocionado e não consegue pensar, né? Para que possamos moderar o nosso comportamento emocional, escolher o que dizer e o que fazer, nós precisamos saber quando estamos ficando emocionados. Então, a gente precisa conhecer como o nosso organismo funciona, como a nossa fisiologia funciona, como é o nosso padrão, né, de comportamento, de manifestação, de tom de voz, de olhar o outro, enfim, né? A gente precisa se conhecer cada vez mais e melhor para a gente poder entender, saber quando estamos ficando emocionados. Podemos avaliar o que está acontecendo, reavaliar ou até mesmo escolher interromper as nossas ações e as nossas falas e atribuir pleno domínio sobre os nossos sentimentos. O controle do comportamento emocional nem sempre funcionará, mas é possível a gente desenvolver isso, tá? E aí eu começo aqui, vou trazer, de acordo com os capítulos do livro, algumas emoções que ele traz e, assim, pena que a gente não consegue aprofundar tudo e mostrar a foto para vocês. Se alguém quiser depois me pede pelo WhatsApp ou no direct, me manda um e-mail que eu mando para vocês a colinha que eu faço aqui, a apresentação, porque tem as fotinhos também, mas eu vou tentar explicar aqui, tá? Então, a primeira delas, ele trata da tristeza e angústia. Tristeza é uma das emoções de mais longa duração. Nela, mais resignação e desesperança. É aquela sensação que a gente, né, que a pessoa desistiu de tudo e de todos. A angústia já é mais ativa
e a pessoa se sente desamparada. Então, a tristeza, a pessoa fica mais num contexto de passividade, como se ela não estivesse nem aí. A angústia não. A angústia, a pessoa tem aquele incômodo, sente aquele desamparo, mas a tendência é que ela seja mais ativa, que aquilo incomode mais e ela queira reagir muitas vezes em função daquilo que ela está sentindo e ela não quer sentir ou não quer sentir daquela forma. Ambas são ativadas, tanto a tristeza quanto a angústia, por sensações e ou motivos de perda. Então, a rejeição de um amigo, de um parente, do namorado, do marido, do filho, do primo, do vizinho, a perda de saúde, perda de um objeto querido, às vezes, né, um presente de alguém que você estima muito, né, uma joia de família que você gosta muito e perdeu, enfim. Perda de uma pessoa especial ou amada, seja essa perda o afastamento e ou falecimento. Ele fala muito da questão da perda em função de quando a pessoa morre, tá? Ele aborda assim acho que umas 15 páginas, ele fica ali falando dessas reações né, relacionadas à perda da pessoa em função da morte dela, esperada ou não. Perda de alguma parte do corpo, algum acidente, em função de algum acidente, perda de admiração, elogio por um superior no trabalho, dentre outros fatores. Então, são algumas das condições e dos contextos que ativam as emoções de tristeza e angústia. Reconhecer a tristeza quando ela é sutil lhe revela que algo importante pode estar acontecendo ou aconteceu, que isso envolve perda e que esta perda precisa de apoio. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui isso. Então, a tristeza, como que ela se manifesta na face? As pálpebras são descaídas, fica meio assim para baixo, meio né, semicerradas. Há uma perda de foco nos olhos, então é aquele olhar que a gente olha para o infinito, que a gente olha para nada, como diz, né? Boa noite, Roberto. Boa noite, Fátima. Sejam bem-vindos. Então, é aquela perda de foco nos olhos e os cantos da boca ligeiramente baixo. Então, a pessoa fica assim, meio com a boca cabisbaixa. Esses são os sinais de tristezas. Os sinais de angústia, de desgosto, muitas vezes o nariz enruga, né? E o lábio superior levanta. Tipo assim, sabe? Então, são os dois sinais aí da angústia, do desgosto e os 3 da tristeza. Depois a gente vai passar para a raiva. Tem um capítulo grande que fala sobre a raiva e também todos esses contextos relacionados a ela. Aliás, ele fala da raiva em várias situações, ali, a hora que ele está explicando alguns momentos, dando os exemplos, porque é uma emoção muito comum, né? Em momentos de intriga, discórdia, descontentamento, enfim. A raiva é a face do ataque e da violência, reconhecida como a emoção mais perigosa. Perigosa para quem sente e perigosa para quem sofre o ataque de quem sente, tá? Para todos os envolvidos. Uma das causas mais frequentes da raiva, que pode ser encontrada inclusive em bebês, em crianças, é quando existe algo interferindo no que temos a intenção de fazer. E aí, essa interferência, a gente pode muitas vezes reagir de modo equivocado, desencadeando ataques de raiva, de fúria, enfim, às vezes até ataque físico, violência física. Ele traz todas essas correlações ou consequências dessa emoção. A frustração relacionada a qualquer coisa ou pessoa pode gerar raiva. E a gente tem que lembrar que a frustração, ela é responsabilidade nossa, porque muitas vezes a outra pessoa não deu nenhum sinal de que ela ia fazer ou ia acontecer em relação à expectativa que a gente criou em relação a ela. E por isso a gente se frustra, porque foi a nossa expectativa, é aquilo que a gente gostaria que acontecesse. E aquilo não acontece, a gente fica com raiva da outra pessoa. Olha a incoerência do processo, né? Mas normalmente é assim que acontece. É uma emoção explosiva a ponto de provocar ruptura nas relações mais íntimas ou próximas.
A irritação é o principal sintoma da raiva. Aqui, de novo, ele traz a questão, né, os exemplos de casais, da intolerância, de briga de família, pai, filho, irmãos, enfim, né, os vários contextos no trabalho também, muitas vezes, briga de namorado, enfim, em função dessa irritação ou outros sintomas também da raiva. A irritação é o principal, mais comum. Algumas características faciais da raiva, né? Então, as sobrancelhas são franzidas, baixas e juntas, os lábios ficam prensados, muitas vezes ficando mais finos, né? A gente faz assim. A margem vermelha dos lábios fica mais castanha ou mais cor da pele, mais esbranquiçada em função da pressão que a gente faz. E os olhos tendem a brilhar. A gente tem um olhar mais fixo, né? Ao tempo que a tristeza, a gente tem aquele olhar perdido, na raiva a gente tem aquele olhar fixo, assim, parece que a gente quer fuzilar a pessoa que está na nossa frente. A raiva nos indica que algo precisa mudar. Se for para produzir essa mudança de modo efetivo, precisamos saber a fonte da raiva, o que causa aquela nossa raiva. A raiva informa os outros a respeito do problema, podendo ser útil aos envolvidos. Então, a gente aqui tentando tirar proveito dessa situação, compreendendo por que a gente sente, por que essa emoção está tomando conta da gente, para a gente poder melhorar, quiçá deixar de sentirmos esta emoção tão negativa. As outras, surpresa e medo. Surpresa é a mais rápida emoção que existe. Tem como principais características o abrir dos olhos e da boca, assim como subir das sobrancelhas. Após a surpresa, quando a pessoa, sim, né? Quando a gente não esperava, uma reação inesperada. Após a surpresa, quando a pessoa percebe o que se passa, ela transforma-se em medo, alívio, nojo, dependendo do que causou a própria surpresa. Então, normalmente, a surpresa, ela é um sinal de uma emoção que está por vir, né? Boa noite, Alice, seja bem-vinda. Depois assiste a live inteira, hein? Ó, o pessoal que chegou aí mais pro final, a gente mudou o horário, não sei se está todo mundo sabendo, né? E então, assim, essa surpresa, ela muitas vezes, ela vem de uma reação inesperada, mas ela provoca outras emoções, tá? O mais comum é o medo ou um alívio, né? Dependendo se for positiva ou negativa a surpresa. E aí ele fala do medo. O medo é a emoção com mais predisposições que se conhece e representa uma ameaça imediata de dano ou prejuízo, de dor física ou psicológica. Seja esse medo real ou não, muitas vezes é um medo imaginário. A gente, em função, às vezes, até de situações que a gente já passou anteriormente, a gente tem medo, acha que pode acontecer e já começa ali a atuar trabalhando nesse processo, às vezes querendo refrear essa emoção. As características do medo são subir das pálpebras superiores, tensão nas inferiores, sobrancelhas sobem e se juntam, o maxilar baixa, os lábios se esticam. Não sabia que tinha mudado o horário. Ah, tá bom, Alice, então depois vou publicar mais, porque acho que tem bastante gente que está achando que é 9 horas, né? Mas a gente vai se ajeitando aí. Se vocês acharem que é melhor manter as 9 horas também, vocês avisam, tá? Em função de vir para o dia da semana, a gente achou que 1 hora mais cedo, né, em função da rotina, trabalho e tal, era mais adequado, foi o que o pessoal votou. Mas se quem acompanha mais tempo preferir as 9, vocês me avisam também, me mandam mensagem que a gente muda. Aproveita que está mudando e já muda de uma vez, tá? A sensação de surpresa, né? Sobrancelhas levantadas, olhos abertos, boca aberta. O medo, sobrancelhas levantadas, as pestanas superiores levantadas, então sobe tudo junto. E as inferiores, elas ficam tensas, é como se enrugasse aqui a parte de baixo, né? Os lábios ligeiramente esticados em direção das orelhas. Tipo assim, né? Há diversos distúrbios emocionais em que o medo desempenha um papel importante. As fobias são os transtornos mais evidentes e talvez os mais conhecidos. Não alimentar nossos medos pode ajudar a cortar este fluxo.
Fátima diz que também pensou no horário, tá? Depois vocês me falam se fica bom esse horário das 8 ou das 9, que a ideia é privilegiar vocês que estão frequente com a gente já há mais tempo, desde o começo do projeto, tá bom? Aí a gente vai para as emoções agradáveis. A gente tem aqui aversão e desprezo, nojo, as coisas que dão mais aversão. Eu não vou aprofundar para a gente poder finalizar a live, né, com as emoções agradáveis. São diversas e menos estudadas, talvez devido às tentativas de descobrir as patologias relacionadas aos distúrbios mentais. Então, as emoções negativas têm mais estudos, mais publicações com o intuito de resolver, de ajudar as pessoas que que sofrem dessas patologias. Mas isso já vem mudando ao longo do tempo, né? A própria psicologia positiva, o mindfulness, são áreas que estão trabalhando já com foco nas emoções positivas, né? O autor traz no livro as características da diversão, entusiasmo, alívio, e a similaridade entre elas, entre as emoções agradáveis, é a sensação de bem-estar e os reflexos positivos que as emoções agradáveis desencadeiam nas relações e para a própria pessoa. Então, aquilo que a gente sente que nos faz bem, normalmente se reflete com quem a gente está convivendo. Pessoas extrovertidas e estáveis emocionalmente são mais felizes. E a felicidade a gente manifesta muitas vezes através de um sorriso verdadeiro, de um semblante mais leve, mais tranquilo. É comum ter o pé de galinha, né? As bochechas levantadas e o movimento muscular que levanta os olhos, tá? As pessoas também diferem seus níveis usuais de otimismo e animação, e isso parece ser uma característica duradoura, em vez de uma reação a uma situação ou evento específico, tá bom? Depois ele fala sobre a mentira, fala um pouquinho ali das coisas que desencadearam, né, o próprio seriado Lie to Me, e aí para finalizar vou trazer a citação da contracapa do livro. O controle das nossas emoções não é algo que aprendemos rapidamente. Para a maioria, é um conhecimento pessoal que se adquire com a maturidade. Cada um pode entender melhor as pessoas ao seu redor, e eu acrescento, e a si próprio, que é muito importante também. Temos pouco controle sobre o que nos emociona, mas é possível mudar aquilo que ativa as nossas emoções e a forma como nos comportamos a partir disso. Aprenda a compreender melhor os seus sentimentos, os nossos sentimentos, e a transformar o círculo de emoções à sua volta. E aí a gente encerra a nossa live neste novo dia, né? 21 horas pontualmente, e agradeço aí a presença de vocês. Vão me mandando mensagem, tá? Se tá bom às 20, se melhor às 21, a Fátima colocou a 20 e 30, que aí eu vou atender a maioria das pessoas que estão mais frequentemente me acompanhando há mais tempo, e depois o pessoal vai se ajustando, tá? Beijo grande, ótima semana. A gente se encontra na próxima quinta e aí eu passo a publicar o livro da semana no domingo, tá bom? Para a gente manter aquela rotina ali de vocês terem acesso ao tema, a temática da live com 4 dias de antecedência. Beijo, boa noite a todos e obrigado.